A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a pastora Geise, da Igreja Sede, liderada pela nossa amada pastora Luíde Ramos, e em continuidade a este lindo projeto, idealizado pelo nosso pastor Gedeon Júnior e desenvolvido por nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, nós vamos continuar conversando hoje em Números, capítulo 10. Meus amados irmãos, nós vamos perceber que o capítulo 10 de Números, ele se divide em dois assuntos, sobre as cornetas de prata e quando os israelitas partem de Sinai, do Sinai, né? Porque é o Monte Sinai. E ao percebermos sobre as trombetas de prata, esses dois instrumentos, eles eram tocados pelos sacerdotes e não pelos levitas. Apesar de os levitas terem se tornado os músicos oficiais de Israel, nós vamos ver que as duas trombetas não eram usadas para acompanhar o culto de adoração, mas sim para transmitir ordens rapidamente ao acampamento de Israel. Os líderes e o povo não apenas tinham que manter os olhos abertos e prestar atenção na coluna sobre o tabernáculo, como também tinham que manter os seus ouvidos alertas para escutar o som das trombetas. Se Moisés desejava convocar uma assembleia com o povo ou com os líderes, os toques das trombetas davam um sinal apropriado. Então, quer dizer, a cada toque significava algo que viria logo depois. Se as duas trombetas tocassem, era uma convocação para todo o povo. Se uma trombeta tocasse, era uma convocação para os líderes. Então, cada toque de trombeta identificava que convocação deveria existir. Quando era a hora de levantar acampamento, as trombetas davam sinal para cada grupo de 3 tribos para que marchassem, começando com a de Judá, Isacar e Zebulon, do lado leste do tabernáculo. As trombetas também soavam um alarme, ordenando aos soldados que se preparassem para a batalha. Nós vemos que em Números 10, versículo 9, diz assim, olha: quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Quer dizer, descreve esse toque da trombeta como uma oração diante de Deus, declarando que ele daria ao seu povo a vitória na batalha. E mesmo depois que a nação assentou-se na terra prometida, nós vamos ver depois que eles possuíram a terra, né? O toque das trombetas era importante para lembrá-los das festas especiais que faziam parte do seu calendário religioso. A festa das trombetas, que dava início aos eventos religiosos especiais ao 7º mês, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. E engraçado, né? A nossa revista da escola bíblica está sendo sobre as festas. Nós estamos estudando sobre isso. Se você tem alguma dúvida nessas festas, é só ir lá na nossa playlist que você verá sobre estas festas. E o toque das trombetas anunciava o quê? Essas comemorações especiais do povo de Israel, inclusive o começo do ano do jubileu. Assim como todo o povo de Deus no Antigo Testamento, os filhos de Deus hoje em dia estão aguardando o quê? O som da trombeta, que sinaliza a nossa reunião com Jesus, bem como a declaração de guerra de Deus contra o mundo perverso e pronto para o juízo. Então, amados,
até chegar esse momento, nós somos um povo peregrino neste mundo desértico, seguindo a orientação de Deus e servindo o quê? Fielmente. Então, quanto as trombetas de prata eram tocadas, era para que uma posição e uma convocação fosse feita. E um dia nós escutaremos a trombeta da grande convocação. E vamos estar preparados para ela. A cada dia nos preparamos um pouquinho para o soar da trombeta. E quando nós vemos o segundo ponto do capítulo 10, quando os israelitas partem do Sinai, nós vamos perceber, amados, que o povo de Israel acampou no Monte Sinai por cerca de 11 meses. Eles chegaram lá no terceiro mês, depois da sua libertação do Egito, e nessa passagem eles estavam no segundo mês do segundo ano. E durante esse tempo a lei de Deus havia sido anunciada e o tabernáculo havia sido construído e consagrado. Moisés, ele havia consagrado os sacerdotes e levitas, contado os soldados, organizado as tribos. Nós vimos isso muito bem com o nosso pastor Gedeon Júnior. Toda essa contagem, toda a organização das tribos. E Israel era uma nação pronta para entrar em ação. E algo que nós vamos perceber em Números, nos 10 primeiros capítulos, registram as atividades de Israel obedecendo ao Senhor. Assim fizeram os filhos de Israel em ordenança, obedecendo. Nós percebemos sempre isso, assim, falando a palavra do Senhor, dizendo assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Em Números 1:54. E é um tema que é repetido com frequência nos outros capítulos. E vamos perceber que ao obedecer a Deus, Israel tinha tudo a ganhar e nada a perder. Nos próximos capítulos nós vamos observar que Israel se recusou em alguns momentos de confiar no Senhor e seguir os mandamentos do Senhor. E eles tiveram consequências por isso. Mas nesses 10 primeiros capítulos, nós vemos que eles obedecem ao Senhor. E no capítulo 10, do versículo 11 ao 36, Israel continua marchando sob as ordens de Deus. Como nós vimos ontem, a nuvem sobre o tabernáculo, ela estava ali. Se ela se movesse, eles se moviam. Se ela ficasse parada, eles ficavam parados ali. E a nuvem sobre o tabernáculo se moveu. E os sacerdotes tocaram as trombetas para as convocações. Os levitas desmontaram o tabernáculo e o povo se preparou para marchar. Eles estavam acomodados no Sinai, tendo morado quase um ano no mesmo lugar, sem precisar enfrentar os rigores da marcha diária. A grande vitória de Deus sobre o Egito ainda estava vívida em sua memória. E a cada manhã, quando juntavam o maná, eram lembrados da bondosa provisão do Senhor para todas as suas necessidades. No entanto, meus amados, a herança do povo não estava no Monte Sinai, mas sim na terra que mana leite e mel. Então, o Monte Sinai, eles não poderiam ficar morando lá eternamente. Lá não era a terra prometida. Às vezes nós nos acomodamos em algumas questões da vida, mas aqui não é a nossa terra prometida. Por mais que tudo esteja bem contigo neste momento, e glória a Deus por isso, ou que esteja difícil, não vamos nos acomodar, porque nós temos uma terra prometida para alcançar. E Deus, Ele prometeu ao seu povo. E quanto mais acomodados nós ficamos, menos nós gostamos de mudanças.
E, no entanto, não há crescimento sem desafios. E não há desafios sem mudanças. O conforto normalmente leva à complacência. A complacência é inimiga do caráter e do crescimento espiritual. E a cada nova experiência da vida pode acontecer uma de duas coisas. Ou nós confiamos em Deus e Ele extrai o que há de melhor em nós, ou nós desobedecemos a Deus. E Satanás vai extrair o que há de pior em nós. A escolha é nossa. Deus nos deu um livre-arbítrio. E aí nós vamos ver que dos versículos 11 a 28 de Números 10, eles marchavam em ordem. Eles foram arrumados, os exércitos em ordens, os números segundo o que o Senhor ordenou que se fizesse. E as tribos já dispunham de seus líderes. E sabia qual era a ordem que deveriam marchar. De modo que tudo que os sacerdotes precisavam fazer era tocar as trombetas e sinalizar quando cada tribo deveria se deslocar e juntar-se à procissão. Nós vemos que a Arca da Aliança, ela ia adiante do povo, carregada pelos sacerdotes, seguindo sempre o quê? A coluna de nuvem. E a arca era o trono de Deus. E o Senhor era soberano sobre o seu povo, mostrando-lhe o caminho a seguir. O teu povo, tu o conduzistes, como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Esse texto ele está em Salmo 77, versículo 20. Nós vemos que Judá, Isacar, Zebulon, eles eram os primeiros na ordem da marcha, seguidos pelos Gersonitas e os Meraritas, carregando o tabernáculo em si. Depois vinham Ruben, Simeão, Gade, seguido dos coatitas, carregando os utensílios do tabernáculo, bem como no centro da procissão. Aquele era o lugar mais seguro para os utensílios valiosos. Já as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim vinham depois, e em seguida Dan, Azer e Naphtali. E o restante, meus irmãos, o populacho, que não pertencia a tribo alguma, vinha por último. Era essa a ordem estabelecida que nós vemos pelo Senhor. E o lugar em que cada tribo deveria marchar na procissão não era uma opção, não. Era uma obrigação. A ordem do Todo-Poderoso. Quer dizer, o nosso Deus é um Deus de ordem. Não é da bagunça. Vai aí, você corre. Não. Tocava a trombeta. Sabia qual tribo tinha que levantar. Eles seguiam a marcha. Uma organização perfeita. Nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus de ordem. Se as tribos de Dan e de Gade se cansassem de ficar na retaguarda e pedissem para passar à frente, Moisés se recusaria. Moisés ele não atenderia o seu pedido, pois a vontade de Deus quanto a isso era o quê? Inegociável. Deus é Deus de ordem. As suas ordenanças são inegociáveis. Os seus mandamentos são inegociáveis. O povo de Israel não estava fazendo turismo, apreciando a paisagem. Era um exército invadindo território inimigo, comandados pelo Senhor dos Exércitos. Cada tribo era uma divisão do exército de Deus e cada divisão devia estar em seu devido lugar. E nós vamos perceber que em Números 10, do capítulo 29, do versículo 29 ao versículo 32, existem convidados, outras pessoas são convidadas para acompanhá-los. Obabe era cunhado de Moisés, filho de Reuel, também conhecido como Jetro, que era o sogro de Moisés. E é bem provável que a essa altura Jetro já tivesse falecido e Obabe fosse o chefe da família. Moisés
queria que os seus parentes acompanhassem Israel e desfrutasse as bênçãos que Deus havia prometido ao seu povo. Mas Obabe recusou o convite. Preferiu ficar em sua própria terra com o seu próprio povo, porque sacrificar o conforto e a segurança em troca de um futuro incerto, né? Moisés, porém, sabia que Jeová estava com Israel e que o futuro daqueles que confiavam no Senhor e que obedeciam às suas leis era o quê? Certo. Talvez isso e talvez por isso Moisés tenha acrescentado um desafio especial a seu convite. Devido ao crescimento que Obabe tinha tido do terreno, poderia ser uma ajuda para Israel durante a jornada pelo deserto. Obabe deve ter aceitado a proposta, pois anos mais tarde encontramos os seus descendentes vivendo com os israelitas. Eu acho que houve uma mudança, né? Ele pensou direitinho e a questão Jetro, seu pai, um sacerdote, deve ter ensinado, né? E a confiar no Senhor. E a gente vê que inicialmente ele parece não aceitar, mas depois nós vemos que os familiares deles estão ali junto com o povo de Israel. Parece que ele mudou de ideia. Irmãos, o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade do Senhor e em confiança absoluta a este Deus. E certamente eles estavam muito melhor fazendo parte do povo de Deus. Alguns estudiosos da Bíblia não apresentam um consenso quanto Moisés está certo ou errado ao convidar Obabe para ser o guia de Israel enquanto viajavam pelo deserto. Afinal, a nação não estava sendo guiada pela coluna de nuvem, pela arca do Senhor? Deus não falava pessoalmente a Moisés e lhe revelava a sua vontade? Então por que alistar um guia humano quando tinham a ajuda do céu? Alguns fazem esse questionamento, mas nós temos que entender algo, que a providência divina, ela não menospreza e nem destrói a aptidão e a responsabilidade humana. Israel, ele não precisava de Obabe para dizer-lhes para onde marchar e onde acampar. Deus faria isso. Mas os conhecimentos de Obabe os ajudariam a tomar outras decisões ao ir de um lugar para o outro. Nós devemos compreender que Deus, ele não despreza a aptidão que ele dá ao ser humano também. Por isso ele nos capacita. E Charles Spurgeon disse assim, olha, eu creio que com isso devemos aprender que apesar de sempre buscarmos a orientação de Deus e em sua providência, ainda assim podemos, com frequência, encontrar direção e orientação no uso do bom senso e do arbítrio, dos quais o Senhor nos dotou. A palavra do Senhor diz assim, olha, não nos estribamos do nosso próprio entendimento, mas também não o ignoremos. Nós temos que compreender que Deus, ele quer que as nossas ações sejam realizadas com inteligência, bem como com fé. Nós não deixamos de buscar a orientação do Senhor, mas anteriormente nós temos um aprendizado. E a aplicação deste aprendizado é capacidade que o Senhor nos dá para fazermos. Tem pessoas que sabem muito e não sabem aplicar. Tem muito conhecimento, mas não conseguem aplicar. Mas quando nós temos o conhecimento, buscamos a soberania de Deus, Deus nos capacita para uma aplicação excelente deste conhecimento. Isso é sabedoria. Glória a Deus. E nós devemos entender que Deus, então, ele quer que as nossas ações sejam realizadas com inteligência, bem como com fé. E o cristão espiritual, ele sabe usar tanto o coração quanto a mente, a fim de discernir a vontade de Deus. Amados, não vamos deixar de observar, porém,
a motivação mais forte por trás do que Moisés fez. Ele convidou outros a se juntar a Israel e a desfrutar das bênçãos de Deus, que Deus havia preparado para eles. E a igreja hoje? A igreja é um povo peregrino neste mundo, viajando rumo ao céu. E o nosso privilégio é convidar a outros se juntarem a nós. Essa é a missão da igreja. A jornada não é fácil, mas Deus está abençoando o seu povo agora e abençoará sempre. Eu quero indagar, será quantas pessoas nós temos convidado ultimamente? Porque as bênçãos, quando nós vivemos essas bênçãos só para nós, isso é egoísmo, irmãos. Não vamos viver. Meu avô Orlando, pai da minha mãe, pastor Aloíde, um dos desbravadores do evangelho no sul, no sudeste do nosso país ali, ele tinha um dizer. Isso ficou gravado na minha mente, quando ele perguntava na igreja e dizia: quantos irmãos vieram hoje e trouxeram outras pessoas? E ali, às vezes, ninguém levantava as mãos. O que é muito triste, né? E ele dizia: irmãos, não vamos vir egoisticamente para a casa do Senhor. O que ele estava querendo dizer? Vamos trazer outras pessoas para desfrutarem das bênçãos, para conhecerem das bênçãos do Senhor, né? E aí nós vamos ver que nos versículos 33 a 36, nós vemos uma glorificação ao Senhor. Olha só, versículo 33 diz assim, olha, de Números 11. De Números 10, perdão. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. E a nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam para um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Eles glorificavam ao Senhor. Fica implícito aqui que Moisés e Arão marchavam diante das tribos, logo depois da arca. E cada vez que a coluna de nuvem sinalizava um movimento, as tribos se reuniam e Moisés orava ao Senhor pedindo orientação e vitória. E quando a nação parava e montava acampamento, ele orava para que a presença de Deus repousasse novamente com o seu povo no tabernáculo. A arca era colocada no Santo dos Santos e a coluna pairava sobre a tenda. Escutem algo, meus irmãos. Não importava quantas vezes os israelitas caminhassem e parassem, Moisés, ele repetia essas orações. Ele queria que o povo soubesse que Deus e não Moisés estava no comando de Israel e que o povo era um exército que dependia do Senhor para ser vitorioso. Como a invocação e a bênção nos cultos da igreja, nas orações, tornam-se conhecidas para os israelitas e foram essenciais para o bem de Israel como nação. Moisés, ele colocou Deus em primeiro lugar na vida do povo. E se os israelitas tivessem prestado atenção a isso, teriam evitado os pecados que mais tarde lhe causariam tantas tristezas. Meus amados, vamos aprender que Deus está no comando de todas as coisas. Por isso que antes de fazer algo, nós oramos. Quando nós paramos, nós oramos. Quando nós continuamos a caminhar, nós oramos. A nossa vida deve ser uma constante o quê? Oração.
buscando sempre o direcionamento do Senhor, confiando sempre no Senhor. Melhor é confiar no Senhor. É isso que a palavra do Senhor nos diz no dia de hoje. Vamos continuar seguindo as instruções do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e confiando no Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos dê um dia cheio da presença dEle, da graça dEle e da unção dEle. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco. E é um prazer sempre estar conversando na palavra do Senhor. Até outra oportunidade, se Deus quiser.